Boa noite. Hoje, dia 29 de maio de 2021, estamos começando mais um Jornal Sedentos. E você é nosso convidado, que eu creio que esta noite Deus tem uma resposta para a sua vida. Então, eu já quero passar a direção agora para a nossa jornalista Cíntia, com o quadro Curando as Feridas da Alma. É contigo aí, Cíntia. Olá, família Sedentos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Sou uma das líderes aqui da comunidade Sedentos. E o meu quadro é Curando as Feridas da Alma. Hoje eu venho trazer uma ilustração bem interessante, que acredito que será de grande reflexão para os nossos corações. Existia um senhor que ele adorava a obra de arte. Então ele sempre pintava, os quadros, e junto a ele, o filho dele cresceu vendo o pai pintar alguns quadros e adquirir algumas obras de artes muito famosas. Dentre as obras de artes que o pai adquiria, era as obras de arte de Picasso, entre outras obras de arte muito valiosas. E eles passavam horas e horas sentados, admirando aquelas obras de arte. Aconteceu que um dia aquele filho ele foi convocado para servir ao exército. E ele foi para a guerra. Chegou lá na guerra, infelizmente esse jovem morreu. Por salvar um amigo, ele morreu na guerra. E aquele pai ele ficou muito triste, ficou muito abatido com tudo aquilo que tinha acontecido, e ele passou a admirar aquelas artes sozinho, pois não tinha mais o filho ali. E chegou um dia que a campainha da sua casa tocou. Quando ele foi atender, um jovem que, ao se identificar, ele disse que ele era o jovem que o filho dele tinha salvo na guerra. Quando ele resgatou esse amigo, ele tomou um tiro e foi fatal, mas ele conseguiu sobreviver. E ele tinha nas mãos uma pintura, porque ele sabia que aquele pai, ele admirava muito a obra de arte, ele queria presenteá-lo com algo. E quando aquele pai abriu aquela obra de arte, aquela pintura, ele viu que era a pintura do seu filho. Ele ficou muito alegre, muito feliz com o que tinha ali, que era a pintura do seu filho. E chegando aquele momento, ele ficou muito alegre de ter visto uma coisa tão singela. Ele oferece àquele rapaz um valor, perguntando se ele poderia pagar pelaquela pintura. E o rapaz ele disse: não, isso é um presente. O seu filho ele deu a vida dele por mim, para poder me salvar ali. E hoje eu sou muito grato a ele por isso. E aquele jovem foi embora. Passou-se alguns anos, aquele senhor, ele faleceu. E todas as suas obras de artes foram a leilão. E no dia do leilão chegaram-se muita gente, muitas pessoas importantes, porque ele tinha muitos quadros valiosos e todos queriam comprar. Todos queriam participar daquele leilão. E chegando ali, o primeiro quadro a ser leiloado foi o quadro do filho dele. E o leiloeiro começou a gritar: quem dá mais? Quem dá mais por esse quadro? E as pessoas que ali estavam não queriam saber daquele quadro. As pessoas queriam os quadros que valiam mais, queriam os quadros de famosos, os quadros de Michelangelo, de Picasso. Eles queriam os quadros que tinham maiores valor. E nada de ninguém dá o primeiro lance, quando de repente um senhorzinho bem lá no fundo oferece 10
10 euros por aquele quadro. E o leiloeiro, mais uma vez, quem dá 20? Quem dá 20? E aquelas pessoas ficaram com raiva porque ninguém queria comprar aquele quadro. E ao fim de tudo, aquele leiloeiro disse: vendido para aquele senhor lá atrás. E depois que vendeu o quadro, o leiloeiro, todo mundo, agora vai vir os quadros mais caros. Agora vai vir os quadros que nós realmente queremos comprar. Só que no meio daquilo, o leiloeiro disse: está encerrado o leilão. E as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Por que o leilão está encerrado? Ainda tem outros quadros de famosos para ser leiloado. E o leiloeiro disse: esse quadro que acabou de ser leiloado, o quadro do filho, quem arrematasse o quadro do filho, arremataria todos os outros pertences. Todos os outros pertences iria ser arrematado junto, inclusive os outros quadros de grande valor. Não apenas o quadro, mas toda a propriedade desse senhor. E o que eu quero dizer para você com isso? Deus entregou o seu filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Algo interessante que nós podemos tirar dessa humilde ilustração é: assim como o leiloeiro, a mensagem de hoje é: quem ama o filho tem tudo com o Pai e herdará suas riquezas. Ou seja, quem ama o filho herdará todas as riquezas do Pai. Você, como filho de Deus, você está debaixo de uma promessa de herdar tudo do nosso Pai. E Ele tem o melhor para mim e Ele tem o melhor para você. Basta que, se você ainda não o aceitou, basta que você o aceite como seu único e suficiente Salvador. E se você já o aceitou, basta que você permaneça fiel a esse Deus que é fiel a você. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta noite. Que você possa ser ricamente abençoado pelo nosso Deus. E entenda: quem aceita o Filho herda tudo com o Pai. Deus abençoe. Fique com Deus. Espero que você tenha entendido essa pequena ilustração. Deus abençoe. Tchau, tchau. O Salmo 147, versículos 3, vai dizer que somente Deus, Ele cura os corações quebrantados. É somente Ele que cuida das nossas feridas. Amém? Agora eu quero passar aqui para a minha irmã em Cristo, Bruna Meng, de Capão da Canoa, com uma reflexão para nossas vidas essa noite. Eu estou falando aqui de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E aqui o friozinho já chegou. E falando em friozinho, a gente lembra o quê? Da pipoquinha, do chocolate quente, da roupa quente, do aconchego debaixo das cobertas, né? Porque aqui é assim, né? Aqui é muito frio. E lembrando de tudo isso, me fez lembrar na reflexão que eu tenho que trazer hoje. E com tudo que a gente está passando, eu acho que o importante é a gente lembrar que a gente precisa estar sempre em oração, sempre em jejum, em qualquer momento da nossa vida. E um desses momentos é quando a gente está orando e está buscando o nosso namoro. Por que eu tô falando isso? E Bruna, como assim? O que tem a ver, né, com a temperatura? Você pensa em pipoca, chocolate quente, filmezinho frio, você pensa em quê? Em ver sozinho?
Não, você pensa no seu companheiro, na pessoa que você quer estar ao teu lado, né? E nessa semana veio muito na minha mente fazer uma reflexão sobre isso. Você que quer namorar, você que quer fazer um propósito, a gente pede para Deus um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só que isso precisa de muita oração, precisa de jejum, precisa de comunhão com Deus para Ele te dar o melhor. Para quando chegar nesses momentos, a gente ter o nosso companheiro, aquele que Deus preparou para nós, aquele que é especial para nós. Então a reflexão de hoje, você que não está namorando ainda, mas tem esse pensamento de namorar, tem esse pensamento de ter uma pessoa do seu lado, nesses momentos de friozinho, mas também nos momentos que você vai adorar a Deus, glorificar a Deus, você ore muito, você pede para Deus o melhor, porque Ele tem o melhor para você. Para quando chegar depois do casamento, vocês terem esses momentos. Então a minha reflexão de hoje é: se coloque na presença do Senhor Jesus, busque ao Senhor, ore a Deus e peça sim do seu varão e a sua varoa, conforme o seu pedido, o seu coração. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que Ele tem o melhor para nós. E o melhor para nós é quando a gente coloca aquele no nosso coração e Ele vê lá na frente. Às vezes a gente se limita e vê aqui, mas o Senhor vê lá na frente. Então, eu agora, Robson, deixo a palavra contigo, mas dizendo a todo mundo que está me ouvindo, se coloque na presença do Senhor Jesus. Ore, porque Ele tem o melhor para você. Que Deus abençoe. Amém? Lembrando que o nosso líder, Marcos Borges, meu cunhado, bênção de Deus, falou e colocou no status dele ali que para nós termos uma mulher de Deus na nossa vida, nós devemos primeiramente ser homens de Deus. E assim ao reverso, também as mulheres que querem ter um homem de Deus devem ser exemplo, devem ser mulher de Deus. Amém? E agora eu quero passar então a direção para nosso amigo Júnior com as curiosidades bíblicas. Amém? Graça e paz, família Sedentos, eu sou Júnior Boaventura e esse é o nosso quadro Curiosidades Bíblicas aqui no meu, no seu, no nosso jornal Sedentos. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que foi bastante rebelde com seu pai, mas existem algumas curiosidades que nós precisamos saber sobre ele, como por exemplo, seu cabelo e a forma como ele morreu. São uma das curiosidades que você vai ficar sabendo aqui no nosso quadro Curiosidades Bíblicas. Então, se liga no nosso Jornal Sedentos e vem comigo depois da vinheta. Curiosidades Bíblicas. No quadro Curiosidades Bíblicas de hoje, nós vamos falar sobre um personagem que tinha os cabelos enormes. Sim, os cabelos muito grandes. Se você falou Sansão, você errou! No quadro Curiosidades Bíblicas de hoje, nós vamos contar a história de Absalão. Quem foi Absalão? Absalão foi o terceiro filho do rei Davi, o único filho dele com Maacá, filha de Talmai, rei de Assur. A Bíblia vai dizer que Absalão era um homem muito belo. Não havia em todo Israel um homem tão belo quanto Absalão. Mas existem algumas curiosidades acerca de Absalão que você precisa conhecer, como por exemplo seu cabelo. A história vai nos dizer que o cabelo de Absalão media aproximadamente 2 metros de comprimento. E a Bíblia vai nos dizer que ao final de cada ano Absalão cortava o seu cabelo, porque ele pesava muito. E o peso do cabelo de Absalão era cerca de 200 ciclos, o que nos dias de hoje vai nos dar um peso de 2,7 kg. Mas aí você deve estar se perguntando, como foi que Absalão morreu, Júnior? Quais foram as causas da morte de Absalão? Você já ouviu aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca? Já? No caso de Absalão, ele morreu foi por causa do seu cabelo. Eu já vou te contar essa história, então continue acompanhando comigo a história de Absalão. O plano de Absalão era usurpar o trono de Davi. E quando Absalão ficou sabendo que Davi havia saído de Jerusalém, correu para lá e se apossou do poder sem a menor resistência. Os planos de Absalão era matar o próprio pai, mas Davi havia mandado Uzai para ajudar o novo rei de Israel. E Uzai aconselhou Absalão a juntar um grande contingente de guerra
para assim lhe garantir a vitória junto ao exército de Davi. E isso deu tempo para que Davi juntasse um numeroso exército e fosse combater contra as forças do exército de Absalão. Joabe, comandante do exército de Davi, atraiu Absalão e seus soldados para o bosque, e lá ele feriu metade do exército de Absalão. Absalão, vendo que seu exército já era morto, montou em uma mula ligeira e tentou fugir cavalgando pelo bosque de Efraim, mas foi traído pelos seus cabelos. Absalão ficou agarrado, pendurado pelos cabelos em uma árvore baixa. Apesar da ordem de Davi de não matar seu filho, Joabe, comandante do exército, transpassou com 3 dardos, mas não o matou, deixando-o ainda vivo. Porém, os jovens que levavam as armas de Joabe terminaram o serviço, matando assim o jovem Absalão. Você gostou do nosso quadro Curiosidades Bíblicas? Você gostou das curiosidades sobre Absalão? Se você gostou, fique ligadinho no nosso Jornal Sedentos, que breve estaremos de volta. Até a próxima, aqui no meu, no seu, no nosso Jornal Sedentos. Curiosidades Bíblicas. E você que tem alguma curiosidade, alguma pergunta que gostaria de saber, quero te convidar depois desse jornal, ir lá no blog do Jornal Sedentos e deixar lá sua curiosidade, que no próximo jornal o repórter Júnior Boaventura estará respondendo a sua pergunta. E agora a hora mais divertida do Jornal Sedentos, a hora da criança com a tia Kika. É contigo, tia Kika. Vamos ler aqui uma passagem que está em 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, tá? Primeira aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Eu vou pegar uma frase somente do versículo 7, tá bom? Então, abra sua Bíblia. Tia Kika, eu não sei onde é primeira aos Coríntios. É lá no Novo Testamento. Você pega lá no comecinho, tá o livro de Mateus. Aí vamos cantar a musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, depois de Coríntios, tá bom? Depois de Coríntios, depois de Romanos, tá? Atos, Romanos, Coríntios, aí tem Coríntios de novo, tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Se você chegar no segundo, volta um pouquinho. Se você chegar em Romanos, Atos, já tá pertinho, tá um pouquinho para frente. Capítulo 5, versículo 7. Qual é a frase que eu quero pegar aqui nesse texto, tá? Tá dizendo aqui, ó. Porque a nossa Páscoa está pronta. É Cristo, o nosso Cordeiro de Páscoa, que foi oferecido em sacrifício. O que é isso, tia Kika, que tá escrito aí? Vamos ler de novo? A gente vai ler e depois eu vou explicar para vocês o que quer dizer aqui esse texto, tá bom? Vamos de novo? Porque a nossa Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. E mais para frente está dizendo, então, vamos comemorar a nossa Páscoa. No comecinho do versículo 8. Guarda aí, ó, coloca aí um marcador aí nesse versículo que daqui a pouquinho a gente vai voltar aí, tá bom, gente? Ontem, né, nós falamos sobre a primeira Páscoa. Aconteceu lá no Egito, onde o povo de Israel estava escravo. E aí, Deus mandou várias pragas, né? Dá o cordeiro aí pra mim, isso aqui, ó. Várias pragas Deus mandou, né? Para que o rei, o faraó do Egito, libertasse o povo de Deus que estava ali preso, cativo no Egito, trabalhando, apanhando, trabalhando de graça, gente. Se fosse trabalhando, recebendo salário, mas não, eles trabalhavam de graça, apanhavam, sofriam. Tanto os adultos quanto os jovens, as crianças também estavam passando por isso, trabalhando, apanhando. Acredita, gente? E aí o povo orou, clamou a Deus e Deus enviou Moisés
para libertar o povo de Israel lá do Egito. Oi, irmã Miriam Torres, boa tarde. Kellen já está conosco, que é a nossa convidada especial de hoje. Vamos continuar a nossa história. E aí, gente, o que aconteceu? Deus falou que era para o povo matar um cordeiro. Olha aqui, um cordeiro, que era a última praga, né? Deus ia enviar uma praga, certo? Para apertar Faraó, apertar o povo do Egito, para ver se ele deixava o povo embora. Então aqui, ó, Deus falou, pegue um cordeiro, mate o cordeiro, o sangue do cordeiro você vai passar na entrada da sua porta, nos umbrais, sabe aquele pauzinho que fica em volta da porta assim? Então, nos umbrais da porta, vocês vão entrar para dentro de casa e vão comer a carne desse cordeiro assado. Não pode cozinhar, tem que ser assado com pães sem fermento e salada. Sabe salada que você não gosta? Salada mais amarga. Então, todo o povo de Deus obedeceu. Pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, fecharam a porta, não saíram de casa, ficaram em casa, dentro de casa. E aí, dentro de casa, eles comeram o cordeiro com pão e com ervas amargas. E à noite, quando estava aquele breu, a morte passeou pelo Egito. E toda a casa que não tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou e matou o filho mais velho, o primogênito de cada família. E houve muito choro lá no Egito. Mas no meio do povo de Deus, o povo de Israel, não aconteceu nada. A morte não na casa deles, porque eles estavam protegidos por Deus e Deus protegeu eles de todo o mal. Eles obedeceram, todos que obedeceram, eles a morte. Então, gente, a partir daí, o cordeiro passou a ser o animal principal da Páscoa e não o coelho. Deus não mandou ninguém matar coelho, mandou matar o cordeiro. O cordeiro. Então, Páscoa significa passagem. Foi a noite em que passou o anjo da morte e matou os filhos dos desobedientes lá do Egito. Porém, o povo de Deus ficou ali, ó, guardadinho dentro das suas casas. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Depois que aconteceu isso, o povo saiu do Egito, os anos passaram, e o povo estava cheio de pecado. Todos os anos, eles tinham que matar um cordeiro. Todos os anos, na Páscoa, tinham que matar um cordeiro e oferecer esse cordeiro em sacrifício. O que é sacrifício, tia Kika? Eu vou matar para que o sangue daquele cordeiro perdoe os meus pecados. Porque pecado todo mundo tem, né, gente? E o povo de Israel também tinha muito pecado. Então, todos os anos, eles tinham que matar um cordeiro para que o sangue do cordeiro cobrisse os pecados daquele povo. Olha aqui, ó, o homem estava em pecado, por isso que esse aqui tá escurinho, tá vendo? Ó, na cor escura, simboliza o homem com pecado. Mas todos os anos, eles tinham que matar um cordeiro e o sangue daquele cordeiro serviria para oferecer em sacrifício a Deus para perdão dos pecados. Então, esse cordeiro era morto e a carne do cordeiro era colocado num altar, ó, aqui, ó, um altar de pedras, colocava aqui, ó, o cordeiro morto e colocava fogo no cordeiro. Ah, tia, aqui que eles não iam comer o cordeiro? Não. Dessa vez não era para comer. Todos os anos eles incendiavam esse cordeiro, o cordeiro pegava fogo até consumir tudo, aquele sangue derramava todo para que o pecado fosse coberto. Coberto. O pecado não sumia deles, mas o pecado era coberto. Era um sinal que eles queriam que o pecado saísse deles, certo? Todos os anos isso acontecia, ó. O coração deles estava assim, ó, cheio de desobediência, cheio de pecado. Olha aqui, o coração do desobediente fica assim, ó, escuro. E o sangue daquele animal cobria, mas não cobria tudo, ó. Eles ainda continuavam em pecado, porque um cordeiro não tinha como perdoar, assim, desaparecer o pecado. Precisaria de alguma coisa ser feita para que o pecado deles fosse perdoado de uma vez por todas, para que eles se aproximassem realmente de Deus.
E como está escrito em João 3,16, você se lembra desse versículo que nós decoramos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu o problema do pecado. Ele olhou para o mundo e viu que muitas pessoas estavam em pecado, que muitas pessoas estavam oferecendo o cordeiro, mas o pecado não estava sumindo, estava só sendo coberto. E aí Deus olhou e ele deu uma solução. Deus, ele enviou Jesus Cristo ao mundo para falar do amor de Deus, para trazer de volta o homem para Deus, para perdoar, aniquilar, vencer o pecado. E você sabia que o pecado leva à morte? O pecado mata. O pecado nos traz morte eterna. Mas Jesus veio para trazer vida eterna. Então Jesus veio aqui na terra e contou isso para todo mundo. Falou, gente, Deus, ele quer salvar vocês. Ele quer perdoar o pecado de vocês. Ele quer restaurar vocês. Ele quer renovar a vida de vocês. E sabe o que Jesus fez para que o pecado fosse perdoado e vencido? Jesus, da mesma forma que o povo matava um cordeiro naquele tempo, Jesus se ofereceu como um cordeiro para derramar todo o seu sangue na cruz. Agora não era mais o cordeiro, agora era Jesus. Jesus, ele foi crucificado, ele se entregou a si mesmo para que ele fosse morto e todo o corpo de Jesus, todo o corpo de Jesus foi machucado. Jesus foi esbofeteado, apanhou, xingaram ele, cuspiram na cara dele. Todo o sangue de Jesus saiu do corpo dele, saiu tudo, até que uma hora começou a sair água. Você acredita nisso? E todo esse sangue foi oferecido em sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. E sabe quando aconteceu isso? No final de semana de Páscoa. Jesus morreu numa sexta-feira. Sexta-feira, por isso que sexta-feira passada chama-se Sexta-feira da Paixão de Cristo. Foi o dia que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu, foi tirado da cruz e colocaram Jesus dentro de um sepulcro, lá no cemitério, ó. Sepultaram Jesus, colocaram uma grande pedra na porta do sepulcro e Jesus ficou lá dentro morto. E as pessoas que acreditavam nele ficavam muito tristes. Eles ficaram pensando, e agora? E agora? O que será de nós? E agora? Nós vamos ficar pecando e oferecendo um sacrifício todos os anos matando um cordeiro? Mas o que eles não sabiam é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aconteceu que passou sexta-feira, passou sábado, mas na manhã do domingo, sabe o que aconteceu? A pedra do sepulcro saiu sozinha do lugar. O anjo do Senhor desceu ali e aquela pedra foi removida. E os soldados que estavam ali, guardando ali a porta do túmulo, levaram um susto. Acharam que tinha um fantasma. O que estava acontecendo? Que eles caíram no chão como mortos. E Jesus saiu do túmulo vivo. Jesus ressuscitou. O que é, tia Kika? Jesus o quê? Jesus ressuscitou. Ele voltou a viver no domingo da Páscoa, gente. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Esse é o verdadeiro motivo do porquê nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa porque a cruz de Cristo está vazia. Jesus não está mais pregado na cruz. Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ele voltou a viver e ele voltou para o céu. E ele disse para todos aqueles que estavam aqui olhando para ele, flutuando até o céu, que ele voltará. Jesus voltará para buscar todos aqueles que quiserem que o sangue dele perdoe o seu pecado. Hoje você não precisa mais matar um cordeiro. Hoje, o sangue de Jesus limpa o seu coração de todo o pecado. E o seu coração pode ficar assim, ó, mais alvo que a neve. Como é que é, tia Kika? Jesus vai voltar?
Vai. Jesus vai voltar e vai nos levar para uma cidade maravilhosa. Uma cidade onde as ruas são de ouro. Por isso que eu estou mostrando esse coração amarelo para vocês. Agora mesmo Jesus está lá no céu. E tudo já está preparado para receber todos aqueles que obedecem a palavra de Deus. Todos que receberem Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que acreditam que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus voltará a qualquer momento e nos levará para junto dele. Por isso, crianças, que o verdadeiro animal que nos faz lembrar da Páscoa é o Cordeiro. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, que nos trouxe de volta para Deus, que venceu a morte e que promete voltar para nos buscar. Obrigado, tia Kika. Vamos aproveitar então este momento de família e vamos entrar no momento de adoração a Deus. Você que está aí na sua casa, se quiser agora fechar os teus olhos e neste momento buscar a Deus junto com a nossa irmã Ana. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Depois deste lindo louvor, quero passar aqui para nosso repórter Will, que estará nos passando as notícias do mundo esportivo. É contigo aí, Will. Graça e paz, família Sedentes. Está começando mais um quadro falando de esportes. Como todo mundo sabe, né, devido à pandemia, as temporadas de futebol do futebol brasileiro terminou agora, por volta de fevereiro, março, né, e tivemos aí no finalzinho de janeiro, 30 de janeiro, a final da Libertadores, e que sagrou o Palmeiras campeão,
que seria, era um dos favoritos, mas não era o favorito, assim, para poder chegar na final da Libertadores, né? Chegou contra o Santos, que também foi um azarão, o time comandado pelo ex-treinador Cuca, né? Agora no Atlético Mineiro. E, né, seria Flamengo, mas Flamengo do Rio de Janeiro, e seria também o Grêmio, Boca Juniors e River Plate, né? Seriam esses 4 times sem favorito, mais o Palmeiras, seriam esses os favoritos. Mas acabou que chegou o Santos e Palmeiras, o Santos que tirou o Boca Juniors na semifinal e o Palmeiras que tirou o River Plate. Fizeram a final no Maracanã e o Palmeiras foi campeão com um gol aos 58 minutos, né, do segundo tempo. Quase me matando o coração, mas tudo bem, né? E bicampeão da América, o Palmeiras, né? Dou as felicitações por todos os palmeirenses aí, bicampeões da América, mas chegaram no Mundial e não deu muito certo. Mas enfim, deixa esse assunto pra lá. Nesse fim de semana também teremos a final da Champions League, né? Entre Manchester City e Chelsea. E uma final inglesa, o Manchester City chegando pela primeira vez numa final, né? Com o Pep Guardiola, time do Manchester City muito bom, né? E de novo, a final não vai ser na Turquia, em Istambul, devido à pandemia e também porque eles ainda estão com restrição. Então mudaram a final para Portugal, seria na Inglaterra. Eles tentaram mudar a final para Inglaterra, Wembley, mas não conseguiram. Mudaram, vai ser em Portugal a final. E esperamos ser um ótimo jogo. Esperamos que tenha um campeão novo, né? Ou o bicampeonato do Chelsea, ou um campeão novo, né? E também é uma final inédita, coisa que não está acontecendo ultimamente, mas, né, pelo menos os francos favoritos não chegaram. Bayern, Real Madrid, Barcelona, né? Times Juventus, time que está acostumado a chegar nessas finais, não chegaram dessa vez. Então, o Bayern ficou pelo caminho com o PSG, e aí o PSG ficou no Manchester City. Então, aí acabou que chegou na final. Então, vamos ver como vai ser essa final. Espero que, né, seja um ótimo jogo. E vamos ver o que acontece, né? Temporada de Fórmula 1 voltou, mas continua a mesma coisa. Mercedes é Fórmula 1 é Mercedes. Lewis Hamilton continua dominando, o heptacampeão mundial continua dominando, fez a sua 100ª pole position e batendo recorde atrás de recorde. Ainda falta o recorde de vitórias ainda e de maiores voltas na liderança, né? Acho que vai ser muito difícil chegar a 434 voltas na liderança do Schumacher, mas vamos ver o que acontece daqui para lá, né? Esperamos que, né, seja mais um campeão aí, o 8º título do Hamilton. Todo mundo está acreditando, mas a Red Bull vem muito bem, a Red Bull Racing vem muito bem, Max Verstappen vem muito bem, e nessa próxima corrida a Red Bull espera, né? A Red Bull espera que o Carlos Sainz continue, né, fique um pouco mais à frente para ajudar seu companheiro, ou até mesmo incomodar ali na liderança, né, para embolar um pouco o campeonato, né? E vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Já tem boataria aí que o Bottas não vai ficar e não vai renovar, e aí parece que eles vão preferir o Ocon do que o George Russell, e aí vai ser meio que tipo tirar na moeda, vai ser tipo meio jogar a moeda para cima, cara coroa, quem ganhar pega a vaga da Mercedes no ano que vem, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Aston Martin não veio bem, Vettel infelizmente não está conseguindo pilotar o carro, está tomando tempo do canadense Lance Stroll e tá indo para um fim de carreira assim parecido com o Alonso, trocando de equipe no momento errado, trocando de equipe no momento errado. Foi para uma equipe que era promissora e não foi bem,
Alonso foi para a McLaren, a McLaren já não estava no seu melhor momento. Foi para a Ferrari, fez um carro horrível da Ferrari andar, mas em nenhum momento a Ferrari conseguiu deixar esse carro em condições para ele ser campeão. E foi para a McLaren também com a promessa que a McLaren ia voltar a ser aquela McLaren de antes. E mesma coisa. O Vettel está indo pelo mesmo caminho. Foi para a Ferrari que estava em ascendência, mas a Ferrari não conseguiu dar um carro campeão para o Vettel. E aí a Aston Martin vinha prometendo aí, e infelizmente não. Então, não adianta você ser apenas bom piloto, você tem que ter um bom equipamento. Se não tiver equipamento, você não consegue ser campeão. Então é complicado, é muito complicado, né? Mas, né, quem assiste Fórmula 1 ou quem pelo menos vê algum noticiário, né, sabe mais ou menos o que acontece. E uma mensagem, uma dúvida que eu, né, coloco para vocês aqui, se vocês quiserem responder depois aí no chat, né? Se cada piloto das equipes corressem 2 vezes por cada equipe diferente, qual seria o resultado? Será que o Hamilton seria campeão? Será que o Max Verstappen seria campeão? Será que algum outro piloto que está lá no fundo do grid, que tem talento, são bons pilotos também, conseguiriam talvez surpreender, talvez, né, nas 2 melhores equipes do grid fazer as 4 vitórias, né? George Russell, Mick Schumacher, o Stroll, por mais que no começo ele andava muito batendo, mas agora ele está melhor. Então, Leclerc, se pegar uma Mercedes, então a gente precisa, né? Seria uma boa pergunta para vocês, mas vamos ver o que acontece, né? Esperamos que tudo. Isso aí é uma coisa hipotética, isso é uma coisa que nunca vai acontecer, mas se por um acaso acontecesse, cada piloto poder correr 2 corridas por cada equipe diferente, por exemplo, 2 vezes na Mercedes, 2 vezes na Red Bull, 2 vezes na Ferrari, 2 vezes na McLaren, qual seria o resultado? Será que o Lewis Hamilton andando com a Williams, que está lá no fim do grid, será que ele consegue pelo menos pontuação? Né? Vamos ver, aí sim a gente vai ver se realmente é piloto mesmo ou não, né? Mas vamos deixar aí para. E também aí temos a final, né? Não vou esquecer a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa final aí, né? Mas espero que o Palmeiras ganhe essa final, ou sei lá, São Paulo, é muito difícil, é um clássico, é muito equilibrado, então vamos ver o que acontece aí, né? E a Federação Carioca, né, para variar, né, falou que não vai ter premiação na final do Campeonato Carioca, porque não tem dinheiro. Então, vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser a motivação do time para esses jogos finais. E Round 2. É isso, né? Lady Vamos go! ficando por aqui. Fim do nosso quadro Falando de Esportes. Até a próxima edição. Graça e paz a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Will, pelas informações. Round 2. Lady go! Olá, família Sedentos, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse é meu primeiro vídeo para o jornal e eu vou trazer para vocês uma história, né? Um conteúdo que não é meu, mas eu vou colocar o meu conteúdo em cima de outro conteúdo. Acho que isso vai ser válido. É uma história triste que vai dar para a gente tirar em cima dessa história, né? Algo para a gente mesmo que a gente vem lidando com isso ao longo da vida, em muitos casos, né? Onde nós devemos aceitar e aprender a lidar com a perda, né? A gente sabe que nem sempre só coisas boas acontecem. A gente sabe que coisas ruins elas acontecem a todo tempo, mas tudo tem um propósito, né? E nós devemos aprender a lidar com esse tipo de coisa, né? Aprender a lidar com a tristeza, aprender a lidar com perdas e com coisas que nós mesmos julgamos ser injusto, né? A gente, meu Deus, isso é injusto, por que isso aconteceu? Mas são coisas da vida que a gente não entende.
só Deus entende. Então, espero que ninguém chore nesse vídeo, mas é isso. Vamos lá. Então estamos chegando a mais um final do nosso Jornal Sedentos. Minha gratidão primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu. Quero agradecer aqui também ao nosso diretor Maurício Bosa, que Deus abençoe a sua vida. Também ao nosso líder Marcos Borges e também a todos os jornalistas, toda essa equipe maravilhosa que compõe esse jornal, que é feito com amor para você. Que Deus abençoe a sua vida e um ótimo mês. Boa noite.